Gálatas 2:20. O grande segredo do cristão. O grande modelo, não há outro. Este é o requisito que Deus nos exige para que Ele possa derramar a sua glória sobre as nossas vidas. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos proclamar esta verdade juntos. Nós começamos a tomar posse de uma verdade quando nós começamos a proclamá-la. Então vamos proclamar com toda a força: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse mesmo Paulo que declarou isto, falou em Gálatas 6,14, umas páginas mais para frente: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos proclamar isto juntos. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 5, 24 e 25. Diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos dizer isto? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Este é o modelo do cristão. O cristão verdadeiro é uma pessoa crucificada. O cristão verdadeiro, a igreja verdadeira, é composta de pessoas crucificadas. Paulo foi um grande exemplo para as nossas vidas. Totalmente ousado, ao ponto de diversas vezes ele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê que Paulo falava isso? Porque Paulo não vivia mais. Apesar de Paulo ter uma identidade, Paulo não vivia mais. Este corpo dele, o corpo que ele tinha, era apenas um templo, o templo do Espírito Santo. Ele não vivia mais para ele mesmo. É como alguém que tem um carro. Você vai até o seu carro, pega, entra nesse carro e você o conduz. O carro sozinho não pode fazer nada. Mas se houver um condutor, ele pode ir para qualquer lugar. Assim somos nós. Sozinhos, nós não fazemos nada. Nós em nós mesmos não somos absolutamente nada. Mas Cristo em nós é o quê? É a esperança da glória. Diga para o seu irmão: Cristo em ti é a esperança da glória. Fala com mais força. Aproveita e acorda esse irmão. Cristo em ti é a esperança da glória. Então o que é que nós somos? Nós somos um veículo, nós somos um instrumento para fazer a obra de Deus nesta terra. Não somos mais nada do que isto, somos instrumentos. Não venhamos querer glória por causa disso, não venhamos querer tapinha nas costas por causa disso, porque a glória pertence ao Senhor. Somos servos, e fazendo tudo, somos considerados servos inúteis. Por quê? A glória é dele. E nós, se vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. Pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de cima, deixando de imaginar as coisas aqui da terra. Nós perdemos muito tempo com as coisas aqui desta terra. Paulo dizia, em 2 Coríntios 3:18,
que nós refletimos como num espelho a glória do Senhor. Quando olhamos ao espelho, vemos uma imagem. Quando nós olhamos no espelho, temos que ver o quê? A imagem de Jesus Cristo. Quando você olha de lado, o que é que você tem que ver? Jesus Cristo. Olha de lado e veja Jesus. Olha de lado e veja Jesus. Se Ele está crucificado, claro, não é? Se Ele estiver crucificado, Jesus está aí. Se Ele não está, refletir como num espelho a glória do Senhor. Em 2 Coríntios 3:3, Paulo diz: vós sois a nossa carta. Vós sois a carta de Cristo, as cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas escritas na tábua do vosso coração. O mundo não tem tempo de ler Bíblia. O mundo lê a tua vida e a minha. Por que se escandalizam tantas pessoas lá no mundo com chamados cristãos? Porque a carta que está lendo muitas vezes é uma carta mal escrita. É uma carta mal escrita que com certeza não foi escrita pelo Senhor Jesus Cristo. Vós sois cartas de Cristo. Escritas, não com tinta, mas escritas aonde? Na tábua do vosso coração. Que me interessa as lutas? Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Quem falou isso? Apóstolo Paulo. O homem mais perseguido na história da Bíblia. O homem que mais sofreu por pregar o Evangelho. A tal ponto que esse homem gritou: que ninguém me incomode mais, trago em mim as marcas de Cristo. Meus irmãos, nós somos cartas vivas. O mundo lê a nossa vida, o nosso testemunho. Os jovens nas escolas, nas faculdades, o mundo está olhando para você, para ver o seu testemunho. Os vizinhos estão vendo o seu testemunho. O que mais que Paulo falava? Paulo dizia, segundo aos Coríntios 2, 14 e 15, o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Quando você está num ambiente e entra uma pessoa com um perfume agradável, todo mundo quer ver. Assim somos nós. Quando nós entramos, entra o perfume de Cristo naquele lugar. Entra o cheiro de Cristo, o cheiro agradável de Cristo. Nós temos que ser esta diferença. Quando alguém usa um perfume desses importados caríssimos, que custa aí 200, 300 reais, entra no ambiente, a pessoa já logo, nossa, que cheiro agradável, que perfume gostoso. E as pessoas vão perguntar, que marca é esse perfume? Com certeza porque ela quer comprar um desses. Pena que nas Casas Bahia não tem, né, para fazer o crediário. Mas ela quer comprar um desse. Assim somos nós. Quando chegamos num ambiente, nós colocamos o bom perfume de Cristo. E as pessoas vêm perguntar para nós, que perfume é esse? Que perfume agradável é esse? Você entrou e o ambiente ficou todo diferente. Você entrou, esse ambiente estava todo assim. Você entrou e entrou paz aqui dentro. O que é isto? O que você tem? Você é um lojista, entra na sua loja. Diferente aqui dentro. Você é uma pessoa que trabalha numa fábrica, opera uma máquina. As pessoas chegam perto de você e a sua máquina está produzindo. Poxa, toda esta fábrica aqui tem um ambiente estranho, mas nesta máquina especificamente, a coisa aqui funciona plenamente. Porque você tem o bom cheiro de Cristo. Pelo menos é assim que você deve ser. Nós temos o bom cheiro de Cristo. Um homem desses, meus irmãos, um homem como este, com essas características, pode gritar, proclamar o que está em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você quer gritar isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas é preciso ser um homem com estas características. Crucificado para o mundo e o mundo crucificado para si. Se isso acontecer com você, então você pode realmente todas as coisas naquele que te fortalece. Não há impossíveis para você. Não há nada que se intervenha na sua frente que vá te atrapalhar. Por quê?
Porque você é carta de Cristo, porque você reflete a glória de Cristo, porque você tem o bom perfume de Cristo. Nada pode te impedir, não há demônio que tenha coragem de chegar na sua frente. Diga: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Com essa convicção você pode algumas coisas. Porque quem pode todas as coisas tem convicção no falar, porque ele crê naquilo que fala e diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então proclama com força, que o diabo detesta quando você faz isso. Fala: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se você está crucificado com Cristo, meu irmão, você não vive mais. Quem vive em você é Jesus Cristo. E para Jesus não há impossíveis. Para Jesus não há trevas. Para Jesus não há coisas difíceis. Para Jesus não há situações impossíveis. Não há doenças incuráveis. Para Jesus todas as coisas são possíveis. Amém? Amém? Então que você não fala de novo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O segredo, irmãos, da vida plena com Deus, o segredo de nós obtermos a plenitude do seu poder, que está disponível. Veja, eu não estou dizendo obter poder, eu estou dizendo obter o poder total de Deus em sua vida. Pensa nisso, eu não estou dizendo obter poder, eu estou dizendo obter poder total de Deus na sua vida. Obter a presença total do Espírito Santo na sua vida, ou seja, plenitude, é você ser crucificado. Não há outra hipótese. Nós cantamos, nós falamos muito em sermos como a igreja de Atos, em termos poder. Enche-me, Senhor, transforma-me, Senhor, enche-me do teu Espírito, faz-me conhecer o teu Espírito, e por aí afora. Só há uma forma disto acontecer, é sermos crucificados para este mundo e crucificado para nós próprios. Não há outra forma. O que é ser crucificado? Crucificado é crucificar com. Crucificado é crucificar com. A morte de Cristo lá na cruz do Calvário acabou com a nossa maneira de viver antiga. A morte de Cristo naquela cruz acabou com a nossa corrupção anterior. A morte de Cristo naquela cruz nos fez ser totalmente separados da nossa forma antiga de viver, de sentir e de agir. A forma do mundo antiga, nós já vamos ver algumas características dela. Esta forma, uma vez passados pela cruz, já não tem mais parte conosco. Romanos 6,2 diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O pecado não pode mais existir na nossa vida. Se somos crucificados com Cristo, estas coisas ficaram lá para trás. O morto não tem direitos. Você sabia que morto não tem direitos? Morto não reclama de nada, não tem interesses. Mas um morto manifesta a glória de Deus. Um morto manifesta o perfil de Deus. Ele não vive para si mesmo. Vamos pegar um morto natural aí. Acabou de morrer. E ele gostava sempre de se vestir muito bem, paletós, e estar muito bem vestido. O enterro dele, você vai lá e coloca lá uma calça jeans rasgada, uma camiseta, um tênis furado. Mas o homem sempre primou por andar bem. Ele vai reclamar alguma coisa? Ele não tem mais interesse nenhum. Está morto. Está morto. Era o que Paulo dizia. Eu não vivo para mim mesmo. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira. Quero saber da minha vida para quê? A aflição do tempo presente, essa aflição que a gente passa aí, essas lutas que nós passamos, não se compara em nada com a glória que está por vir. Por que você sofre tanto?
Sabe por que você sofre tanto? Porque ainda há muito do natural operando na sua vida. Porque morto não sofre. Morto não esquenta a cabeça. Morto não se preocupa. Por quê? Cristo vive nele. Ele não vive mais para este mundo. Aí é que está o grande segredo. Atos 20, 24 diz isso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E Atos 21, 13 diz, porque estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Este mesmo Paulo, irmãos, que nós admiramos tanto, o poder que ele tinha, as manifestações de Deus na vida dele, o exemplo dele, para ele conseguir tudo aquilo, ele teve que ser crucificado. E se você admira tanto este exemplo, não há outra forma de você conseguir, a não ser também passar pela mesma experiência que ele passou. Ser crucificado. Não tem outro jeito. 1 Coríntios 1, 23, diz assim, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. E no versículo 24 diz assim, lhes pregamos a Cristo. Aí ele tira o crucificado e coloca, poder de Deus e sabedoria de Deus. Primeiro ele fala, lhe pregamos a Cristo, crucificado. Depois ele repete o versículo 24, lhes pregamos a Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. O poder de Deus e sabedoria de Deus só vem a quem é crucificado. Ao homem natural não é lhe dado este direito. Ao homem que vive naturalmente, que vive com os seus pensamentos e com as suas intenções, a esses não é dado o poder e a sabedoria de Deus. Um homem que é crucificado, ele manifesta em si a essência de Deus, o caráter de Deus. E uma das coisas que Deus manifesta com muita clareza é que Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Deus é amor. Quais são as características do amor? Porque se nós entendermos as características do amor, nós vamos entender as características de Deus, consequentemente, vamos entender a característica daquele homem que é crucificado. Nós queremos saber se realmente estamos plenamente crucificados, temos que ter essa característica. Temos que ter essas características. Então nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 em diante. E ele diz aí, acerca do amor, acerca de Deus. Deus é amor. Está falando acerca do amor, ele está falando acerca de Deus. Diz, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Essas são as características de Deus. São as características do amor. Na Bíblia, da linguagem de hoje, diz assim, o amor ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, se alegra quando alguém faz o que é certo, nunca desiste, suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Amém? Esta mesma pessoa que tem essas características, apresenta ainda algumas outras, que são as características do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Na linguagem de hoje fala amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Estas são as características do crucificado, que se opõem veementemente e radicalmente às características do homem natural, ou do homem carnal.
E essas características estão descritas aqui no versículo 19 desse mesmo capítulo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, invejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você veja, a tradução brasileira da Bíblia diz assim: as obras da carne são manifestas, as quais são fornicação, sexo entre pessoas solteiras, sem serem casadas, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidarismo ou partidos, eu fico desse lado, você daquele, invejas, bebedices, orgias e outras coisas semelhantes, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Paulo ainda vai mais adiante, 1 Coríntios 3,3, ele diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Porque se tem inveja, contenda, dissensão, não sois porventuras carnais? Gálatas 3,13, ele ainda vai um pouquinho mais. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Veja, nós podemos dizer: mas pastor, eu não tenho nada dessas coisas. Eu já analisei a minha vida e essas coisas para mim é passado, já não existe mais. Mas ele coloca bem clara: e outras coisas tais como estas. Ainda há outras coisas tais como estas. E eu fui ver quais são as outras coisas, eu relacionei algumas outras coisas tais como estas. Por exemplo, falta de amor ao próximo. Falta de amor ao próximo, falta de amor, falta de interesse pelos incrédulos, falta de compaixão. Quantas pessoas estão, meus irmãos, nesse exato momento, sucumbindo, indo para o inferno, porque nós não tivemos a coragem de pregar o Evangelho, porque nós não tivemos a coragem de falar de Cristo. Quantas pessoas estão caminhando agora mesmo para o inferno, nesta noite entrarão no inferno, sem volta, porque passou por nós e nós não falamos de Cristo. Nós temos uma responsabilidade gigantesca que o Senhor nos deixou. E nós não podemos nos esquecer que o sangue dessas pessoas vão ser requerido das nossas mãos. E o que nós estamos fazendo? Que não falamos aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos vizinhos e etc. Muitas vezes nos poupamos de falar daquilo que o Senhor tem feito entre nós, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Negligência com seus irmãos em Cristo. Quantas vezes você viu um irmão em Cristo esfriar na fé e você ficou quieto, não falou nada? Não vou me meter. Tem lá os pastores, eu não vou me meter. Mas quem está vendo é você. Quem está vendo é você. Se você está vendo o seu irmão naufragar, por que é que você não dá a mão? Se nós vemos um crime e não falamos nada, a lei diz que nós somos coniventes ou somos cúmplices. E muitas vezes vemos as pessoas naufragando e não falamos nada. Isto será cobrado de nós também. O que mais? Difamação. Falar desnecessariamente das coisas alheias ou falar da vida alheia. Isto é difamar uma pessoa. Você falar uma coisa que você viu, você não conta para ninguém, mas essa pessoa ela é assim, assim, assim. E quando ela erra, se alegra. Não falei que ela era assim? Não se alegra quando o outro erra. Quando alguém faz algo errado, nós não podemos nos alegrar. E quando às vezes a pessoa acerta, isso aí foi. Não, nós temos que nos alegrar porque ela acertou. E o que mais? Impedir os outros de ser úteis. Quantas vezes, irmãos, nós vemos uma pessoa impedindo a outra de ser útil, até mesmo na casa de Deus, por ciumeira. Ou se alguém faz alguma coisa mais do que o outro, começa a reclamar, dizendo que aquele ali é beneficiado, dizendo que aquele é protegido. Então por que você não se levanta e não faz? Todas essas coisas vão ser requeridas das nossas vidas. Quantas vezes Deus está à procura e encontra uma pessoa disponível
E aquela pessoa vai para qualquer lugar, ela não mede esforços. Muitas vezes ela vai sem pedir dinheiro para ninguém, mas ela sabe que ela tem que ir porque tem que fazer a vontade do Senhor. E ela vai, tem resultados, o Senhor abençoa, o Senhor faz prosperar aquela causa. E quando conta um testemunho, o outro, que isso, foi coincidência, isso foi... Quando nós devíamos glorificar a Deus, porque ainda Deus opera no nosso meio. E não interessa através de quem seja. O que mais? Falta de seriedade. Falta de seriedade para fazer as coisas. Levam tudo na brincadeira. O que mais? Mentira. Hipocrisia. O que é hipocrisia? É fazer algo ou orar por algo que realmente não quer. É você fazer algo porque acha que é forçado, mas realmente você não quer estar ali. Isso é hipocrisia. O que mais? Orgulho, que é igual a vaidade. Trapaça. O que é trapaça? Fazer aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você. Isso é trapaça. Fazer aos outros o que você não quer que seja feito. O que mais? Mentalidade mundana. Fica muito tempo naquela televisão vendo coisas que não prestam. Vendo essas novelas, vendo aquelas conversas, vendo essas músicas mundanas e podres que tem por aí agora. O que mais? Falta de amor a Deus, negligência na leitura da Bíblia, momentos de incredulidade. Você já pensou que quando você não crê no que o Senhor te falou, você está chamando Deus de mentiroso? Você está dizendo que Deus não pode fazer aquilo? O problema é muito grande, eu não creio. Você está chamando Deus de mentiroso. E a Bíblia fala que todas as coisas é possível, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E há muito mais coisas, irmãos, que para se dizer. Nós ainda temos muitos problemas, infelizmente, na igreja. Muitos problemas nós temos. Por quê? Porque ainda muitos irmãos são carnais, são pouco espirituais. Muitos problemas existem exatamente por causa disso, porque vivem mais na carne do que no espírito. Muitos se aproximam de Jesus pelos seus milagres. Vêm a Jesus pelos sinais e prodígios. Alguns vêm até pela palavra, porque gostam de ouvir a palavra. Faz bem ouvir a palavra de Deus. Porém, gostam dos ensinamentos do Senhor. Porém, quando chega o momento de passar a cruz, aí a coisa muda de figura. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus, pois para ele são loucura. Não as pode conhecer, porque são julgadas espiritualmente. Você sabe que este homem natural é um empecilho para o avanço do reino de Deus. As coisas espirituais têm que ser julgadas pelos espirituais. Porque o carnal, querendo julgar a coisa espiritual, dá uma confusão muito grande. E muitas vezes a gente não compreende isso. Nós temos mania de que sabemos como Deus age. E quando vemos algo diferente daquilo que nós sabemos, nós dizemos assim, Deus não age desta forma. Quem disse? Quem foi que falou? Quem é você para limitar a Deus? Quem sou eu para limitar a Deus? Você já parou para pensar um pouco que Deus nos trata de maneiras diferentes? Ele mesmo na sua palavra, Ele nos chama de muitas coisas. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de servos. Ele nos chama de soldados. Ele nos chama... Sei lá, tem tantas coisas que a gente pode ver na palavra de Deus. Quem sabe o irmão ele está tratando como filho? Quem sabe a irmã ele não está tratando como serva? Quem sabe o irmão ali não está sendo tratado como soldado? Não, mas Deus nos trata assim. Quem disse? Quem disse isso? Deus não limita-se ao que nós pensamos ou achamos. E nós temos que entender que Deus nos trata de maneiras diferentes. Então, antes de nós julgarmos a situação e virarmos a cara para a pessoa, vamos julgar as coisas pelo modo espiritual, vendo as coisas pelo Espírito. Se você não está entendendo, cale-se, não abra a sua boca, porque depois você vai ter que pedir perdão pela besteira que você falou primeiro. Aliás, é o que muitos autores de livros andam fazendo, pedindo perdão pelas besteiras que escreveram. E fizeram tantas besteiras, deu tanta confusão, que depois tem que escrever um outro livro pedindo perdão pelas besteiras que disseram do primeiro.
E muitos irmãos têm que depois se ir diante de Deus e pedir perdão diante de Deus e depois até mesmo diante da pessoa. Por quê? Porque julgou de maneira leviana. Olha na situação que ela está passando. Isso é assim, assado, não sei o que e tal, tal, tal. Aí depois Deus vem, faz uma obra de espanto e assombro. E ela, peraí. Mas não era o diabo que estava ali, não era o pecado, não, era Deus mesmo que estava agindo. Era mesmo Deus que estava agindo. Mas não era o pecado? Mas me falaram que aquele homem tinha pecado, ele tinha roubado, ele tinha matado, ele tinha, sei lá, feito o quê? Mas afinal de contas não era. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ela era uma mulher segundo o coração de Deus. Paulo, nos nossos dias, por exemplo, nem para diácono ele prestava. Os moldes que se colocou hoje na igreja do século 21, mas nem para diácono Paulo prestava. Um homem sofrer chicotadas, padecer prisões, naufrágio, ser picado por cobra, passar fome, passar sede, enfrentar a espada, enfrentar perigo. Que é isso? Não, esse homem nem para diácono serve. Serve não. Aí depois Deus levanta aquele homem e ele ganha nações aos montes para Jesus Cristo, como Paulo fez. Depois ainda diz, importa que eu vá pregar o evangelho em Roma. E Deus não tenha medo, vá, porque eu vou te levar até lá. E ninguém vai se perder, vai. E fazendo a vontade de Deus, naufragou, foi picado por cobra e tal. Preso, grilhões, soldados e etc. E Paulo fazendo a vontade de Deus. Que maneira esquisita. Aliás, se nós começarmos a ler a Bíblia, meus irmãos, entre aspas, nós vamos ver o grande Deus esquisito que nós temos. Eu sempre penso na seguinte maneira: que vantagem tem um homem andar nu? Que vantagem? E, no entanto, o Senhor colocou um profeta para andar nu. Isaías. 3 anos, né? Andando nu para lá e para cá e proclamando. Esquisito, não? Que vantagem Deus tem colocar um homem como Jeremias num poço cheio de lama? Uma lama mal cheirosa. Não, Deus não trata dessa maneira. Deus só tem coisas boas para nós. Tá bom. Chegaram tarde, Deus não sabia dessa conversa. Isaías 20, verso 2. Pode ler, por favor. Isaías 20, verso 2. Que vantagem tem isso? Pergunto a você. Não, Deus não nos trata dessa maneira. Bom, tá bom. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Graças a Deus que Deus não nos manda fazer isso hoje, não é? Mas ele ficou 3 anos. Versículo 3. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Então, meus irmãos, o que nós vemos? Esta igreja do século 21 é uma igreja totalmente deformada e atrasada em relação à igreja primitiva. É uma igreja deformada e atrasada em relação à igreja dos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque há uma grande preocupação em reformar o homem natural. Há uma grande preocupação em tapar as brechas, em fazer maquiagens, para não afetar o ouvido das pessoas, não mexer com sensibilidades. Porque o evangelho da cruz é um evangelho que não é nada popular. Aliás, ele é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para nós que somos salvos. Então, este homem natural, ele quer edificar a sua própria fé, ele quer edificar os seus próprios planos, ele quer fazer de tudo para que as suas finanças melhorem, para que a sua vida melhore, a sua família melhore, e eles edificam sobre estas coisas e melhoram mesmo. Porém, eles estão edificando sobre um fundamento medíocre, porque não é um fundamento verdadeiro. Estão edificando sobre a areia, Mateus 7. Estão edificando sobre a areia. E quando vir a tempestade, quando correr os rios, esta construção vai ao chão.
Construir baseado nesse evangelho da cruz de Cristo é nós construirmos sobre a rocha, porque aí vem ao vendaval que vier, a chuva que vier, nós permaneceremos de pé. Ainda que tudo à nossa volta caia, nós permaneceremos de pé. Por quê? Porque resolvemos edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Não tem outro caminho para nós. A maior parte desses ensinamentos apela para o homem natural. Querem reformar este homem natural como se isso fosse possível. E as pessoas caem facilmente neste engano. A tônica é sempre esta: finanças, família, os problemas. E as pessoas caem facilmente nestas coisas. Na melhora de si mesmas. Todo mundo quer melhorar, edificando sobre coisas corruptíveis, fugindo do verdadeiro chamado de Deus. O pastor Dirceu diz uma frase: o pecado deforma, a religião reforma. Só Cristo ou a cruz transforma. Tem outro jeito. Quer ser transformado? Reformado não vai entrar no céu de jeito nenhum, não tem parte com Deus. Não tem parte nas coisas do Senhor, não tem parte nesse poder. Por isso é que nós somos conhecidos. Por isso é que nós não somos conhecidos. Veja, por 2 vezes, Paulo teve essa experiência relacionada na palavra. Em Atos 19:15, fala assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós quem sois? E vós quem sois? Em outra ocasião, Atos 16:17, uma moça que adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores, andando atrás dos apóstolos, dizia, ela seguindo a Paulo e a nós clamava: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eles mal chegaram e aquela mulher já foi atrás. Os filhos de Cefas foram lá. Eu vos conjuro em nome do Jesus, do Deus a quem Paulo prega. O demônio virou e disse: sei quem é Jesus. E como eles sabiam quem era Jesus. Se nós formos ver nos evangelhos, sempre que Jesus chegava, já vinha algum afoito. Que queres? Que queres conosco? Já diziam logo que era o Filho de Deus. Conhecer a Cristo é normal. Eles sabem muito bem quem era Cristo. Mas ele disse: nós também conhecemos muito bem a Paulo. Sabemos quem é Paulo. E a pergunta que eu faço: nós estamos sendo conhecidos do inferno? Nós estamos sendo conhecidos do inferno? Nós estamos sendo, porque eles conheciam a Paulo. Nós estamos sendo conhecidos do inferno? Ou muitas vezes temos que ficar ali nos esgoelando por causa de um bichinho ali, um demôniozinho de nada. Paulo chegava, o que ele fez com essa moça? Vários dias ali acompanhando e tal. De repente ele virou, repreendeu o espírito e ela ficou sã. O lucro para aqueles senhores acabou. Este é o poder de Deus que opera em nós também. Este é o poder de Deus que quer operar através da sua vida. Que é meio tão fraco, tão xoxo. É muito fácil, irmãos, nós florirmos e dizer que está tudo bem. É muito fácil. E se nós pregarmos quem somos em Cristo, somos reis, sacerdotes, novas criaturas, santos, justos, mais que vencedores, falarmos acerca da fé, dos benefícios, do que a fé consegue, tudo isso é muito bom e é verdadeiro. Porém, nós não podemos só ficar nestas coisas, colocando um evangelho muito pobre só em cima destas coisas. Porque o evangelho não é só isso. E para que isto funcione, para que essas definições de quem somos em Cristo funcionem na nossa vida, nós precisamos entender claramente isto. Que para termos o poder de Deus, nós precisamos estar crucificados. E se realmente está tudo bem em nós, nós estamos mesmo crucificados com Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, o que vai acontecer? Vai acontecer conosco o mesmo que aconteceu com a igreja que está descrita em Atos dos Apóstolos. Querem ver algumas coisitas? Abre lá no livro de Atos. Algumas coisinhas muito rápidas para nós vermos. O que acontecia com eles? Por exemplo,
Vamos aqui começar no capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Antes, já tinha havido 3.000. E continua. Depois o que acontece? No versículo 29 do capítulo 4, eles fazem uma oração. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E o que aconteceu? E tendo eles orado, que houve? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 33 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Capítulo 5, versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 11, 21 diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Veja, só alguns exemplos, não temos tempo para ir ver todos. Mas o que é certo, meus irmãos, que quando nós edificamos o fundamento da cruz nas nossas vidas, a nossa vida passa a ser substituída pela vida de Cristo. Nossa vida, nosso homem natural, nosso homem velho, passa a ser substituído por Cristo. E este homem natural, ele é crucificado, ele é aniquilado, ele é anulado, ele é mortificado. E através desta morte profunda, o que faz? A substituição do eu por esse homem totalmente criado à imagem de Cristo. Totalmente criado à imagem de Cristo. E aí o que entra em nós? O poder de Deus. Os discípulos só se tornaram poderosos depois da operação da cruz. Os discípulos andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, estiveram com Ele, comeram com Ele, dormiram com Ele. Mas qual foi o efeito que aconteceu antes da cruz? Antes da crucificação? Pedro negou a Jesus 3 vezes? Tomé duvidou? Quantas vezes Tomé, vamos com ele para morrer junto com ele? Quantas vezes Tomé falou assim? Quantas vezes a gente viu os discípulos com demonstração de falta de fé na multiplicação dos pães, por exemplo? Quantas vezes nós vimos os discípulos balançando? Quantas vezes? Porém, Pedro negou a Jesus 3 vezes, não é? Está lá em Mateus 26, 67 até 75, conta isso. Depois que Jesus ressuscitou, ele estava com Pedro e ele perguntou 3 vezes a Pedro uma pergunta: Pedro, amas-me? Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, eu te amo, Senhor. Isso está em João 21, 15 a 17. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou isso para ele. Eu estava meditando nessa palavra e eu vi algo interessante. A negativa de Pedro foi anulada nesta afirmação. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas ele chorou profundamente, ele se arrependeu profundamente. E depois, quando Jesus veio: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele ficou meio triste e ele disse: tu sabes que eu te amo. Com certeza, a gente não sabe, a Bíblia não diz, mas talvez ele tenha... Com certeza não, talvez ele tenha pensado: eu neguei a Jesus 3 vezes.
Mas a afirmação dele cancelou, anulou aquelas 3 negativas que ele fez lá atrás. E o que é certo, que ao ver tudo aquilo, ouvir os ensinamentos de Jesus, antes ainda que o Espírito Santo fosse derramado, algo aconteceu na vida de todos aqueles homens. De sorte que no dia do Pentecostes, o que aconteceu, Atos 2, veio um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quem foi o primeiro a se levantar e a proclamar com ousadia? Pedro. Grande diferença. Depois do processo da cruz, veio o processo de enchimento do Espírito. Recebeu a plenitude do Espírito. E Pedro se levantou com ousadia. E este mesmo Pedro, junto com João, chegou diante do templo e disse... Estava lá um homem coxo desde nascença, 40 anos, mais de 40 anos. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. Quanto tempo demorou para esse milagre acontecer? A igreja toda ficou intercedendo? Vamos orar, irmãos, clamar. Quanto tempo? Na hora, no instante, levantou, andou e já ficou seguindo eles ali. É o que Deus quer fazer conosco hoje. Deus quer novamente derramar totalmente do seu Espírito e nos fazer tão cheios do Espírito, como aqueles irmãos estavam, de forma que não vai ficar um coxo, não vai ficar um enfermo, não vai ficar um paralítico, não vai ficar um morto sem ser levantado. Em nome de Jesus Cristo. É a oração que aqueles homens fizeram, enquanto concede aos teus servos, que proclamemos a tua palavra, que preguemos a tua palavra com ousadia, enquanto estendes a tua mão para curar e para fazer sinais e prodígios em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. E aquele lugar tremeu, e Deus quer fazer tremer este lugar, Deus quer fazer tremer as nossas vidas, meus irmãos. O Evangelho da cruz não é popular, não, Senhor, porque mexe com muitas coisas que estão escondidas dentro de nós. Muitas vezes para arrancar um amém é difícil, para arrancar um aleluia é difícil, porque mexe com muitas coisas que estão escondidas dentro de nós, que só o pessoal da nossa casa sabe. Só as pessoas que convivem sabem. Porque aqui todo mundo é calmo, aqui tudo é uma maravilha. Tudo é bonitinho, bem arrumadinho. Aqui quando fala sim, quando pede alguma coisa, pois não. Pastor Dirceu pede alguma coisa, o irmão, pois não, pastor, sai correndo. Chega em casa, a mulher pede alguma coisa. O filho fala alguma coisa. O Brasil está jogando. Agora vai se ouvir muito isso. A mãe chama o filho. Quero dormir. Aquelas coisinhas assim bem suaves. Né? Isso tudo é fruto ainda do homem velho. Do homem natural. Do homem natural. Os discípulos só foram poderosos depois que passaram pelo processo da cruz. Quantas coisas, irmãos, é preciso. Ontem o pastor Rui dizia isso. Apocalipse 2:7, a nós nos foi dado o direito de comer da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? Jesus Cristo. A Adão foi negado isso. Quando Adão pecou, ele foi expulso do paraíso, exatamente para ele não comer da árvore da vida. Adão representa o homem natural, representa o homem carnal, e ele foi proibido de comer da árvore da vida. Mas a nós, os crucificados, a nós, o homem espiritual, a nós, a igreja, a noiva do Cordeiro, é nos dado comer da árvore da vida. Comer e ter o direito, pense bem, ao homem espiritual é dado o direito de viver a vida de Deus aqui nesta terra. Ao homem espiritual é dado o direito de viver a vida de Deus aqui nesta terra. Ter a sua plenitude. Ter direito à herança com o Pai vivo. Você já pensou nisso? Um filho só pode ter direito à herança quando o pai morre. Só que o nosso Pai está vivo. E nós temos direito à herança dele. Ele fala na sua palavra que Ele nos preparou uma mesa, na presença dos nossos inimigos. Nesta mesa está tudo o que nós precisamos. Tudo o que você precisa
para ter plenitude, todas as provisões necessárias para a sua estadia aqui nesta terra, está nesta mesa. Diga comigo, todas as provisões que eu preciso para viver nesta terra estão à minha disposição na mesa que o Senhor preparou. Fala isso de novo. Todas as provisões que eu preciso para viver nesta terra estão disponíveis na mesa que o Senhor preparou. O homem natural, meu irmão, tudo é difícil para ele. Para o homem natural, tudo é difícil para ele. Mas ao homem que vive segundo o coração de Deus, todas as coisas são possíveis. Ao homem natural, tudo é impossível. Mas ao homem que vive segundo o coração de Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 13, versículo 11 e 12 diz: Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, ao homem natural, aos que estão nas trevas, não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Aos que estão crucificados com Cristo, é dado a conhecer os mistérios de Deus. É dado a conhecer a herança de Deus. Nós olhamos para esta geração perdida e corrompida, olhamos para estes jovens perdidos e corrompidos, olhamos para os homens, para as mulheres perdidos e corrompidos, para estes jovens com as suas vestimentas escandalosas, para os seus namoros, entre aspas, mundanos, para essas atitudes e dizemos, é difícil. Então o que fizeram muitas vezes? Bom, nós temos que arrumar algo para os jovens, porque os jovens, eles gostam de coisas novas. Então criaram bandas, criaram concertos gospels, criaram não sei o que não indifere em nada do mundo. Essa geração aí do ouro, que discutem papos assim, tão interessantes, 2 horas, 3 horas. No final das contas, você pergunta para ele o que você aprendeu. Nada. Muito pelo contrário, desaprendeu. Tem que se escrever de uma maneira completamente contrária ao português. Depois, quando vão redigir uma redação na escola, não sabem. Redigem igual escrevem, aí são reprovados. Ou seja, é uma geração que, de vez em andar para frente, estão ficando burrificados. Estão ficando burros. Não sabem mais nada, não sabem falar. Às vezes você vai conversar, às vezes até com um adulto, um homem, 40 anos, 50, não sabe falar. Aí, cara, parece que ainda está na década de 70 lá como hippie. E os jovens de hoje falam que os velhos também não entendem a linguagem deles. É preciso interpretação. Então temos que criar alguma coisa para o universo jovem. Temos que unir alguma coisa para esse universo, para aquele. Nós precisamos, sim senhor, criar uma coisa. É o ensinamento de que cada jovem, cada homem, cada mulher precisa conhecer a Jesus Cristo e esse crucificado. Não há outra forma. O jovem, cada um de nós precisamos conhecer sim a Jesus, mas esse crucificado. E eu quero ver alguém que conhece a Jesus Cristo e esse crucificado ainda ter algum prazer no pecado, ainda ter algum interesse pelas coisas do mundo. Não, porque eu não posso andar diferente dos outros. Não pode andar diferente dos outros porque ainda é natural, ainda é carnal. Porque a partir do momento que viver a vida plena do Espírito Santo, vai ter o maior interesse, vai ter o maior sabor em viver diferente dos outros. Porque goza da plenitude de Deus na sua vida. Exala o bom perfume de Cristo. Exala, é uma carta de Cristo. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. É isso que Deus quer nos levar novamente. Deus quer nos levar a viver esta vida, meus irmãos. Deus quer nos levar a isso. E o que nós devemos fazer? Paulo dizia em Gálatas 4,19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Deus tem mostrado muito isso, que Deus precisa dos nossos dias, homens e mulheres que sintam dores de parto por esta geração e pela própria igreja. As mulheres sabem o quanto dói uma dor de parto, os homens não fazem a mínima ideia, mas Paulo sentia dores de parto pela igreja de Gálatas, até ver Cristo formado em vós. E Deus tem começado a me fazer entender o que é isto, até ver Cristo formado.
até ver Cristo formado em vós. Romanos 8,36 diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O dia todo nós estamos à morte. O dia inteiro nós estamos mortos. Não é 1 hora, não é 2, não é o domingo à noite. O dia todo nós estamos mortos para o mundo, para o pecado, de segunda até a outra segunda-feira. 7 dias por semana. O que devemos fazer? Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O pecado, meus irmãos, ele não pode ser maquiado, ele precisa ser confessado. Por que a palavra de Deus vem? Para nos ridicularizar? Para nos satirizar? Não, Senhor, a palavra vem para nos corrigir, porque Deus nos ama e Ele quer derramar a sua plenitude sobre nós. Deus quer curar pessoas, Deus quer libertar, Deus quer nos usar para atingir toda a nossa geração que está à nossa volta, deixando todo o pecado. Então o que você tem que fazer? Confessa o seu pecado, encara-o de frente, não seja complacente consigo mesmo. Se você tem atitudes mundanas, não seja complacente, vá adiante do Senhor e confessa. Vá adiante do Senhor e confessa. Se você não tem prazer na lei do Senhor, vá adiante do Senhor e confessa. E busca esse prazer, meditar na lei do Senhor dia e noite. Comer a palavra de Deus dia e noite. Meus irmãos, o Senhor Jesus está próximo de buscar a sua igreja. Não sabemos quando, porque ainda muita gente precisa ouvir falar a palavra de Deus. E Ele não quer que ninguém se perca. Mas, o que tem que acontecer? Nós não podemos esperar para a última hora, porque nós não sabemos quando. E eu quero dizer para terminar o seguinte. Se Deus tem nos falado a sua palavra, é porque Ele tem total interesse em nós. Se Deus não tem nos poupado, e tem nos corrigido seguidas vezes, é porque Deus tem total interesse em nós. E eu quero dizer a vocês, como já disse no princípio e vou repetir, Deus tem total interesse em vocês deste lugar aqui. E o que tem vindo a acontecer ao longo dos anos é Deus preparando vocês para esta plenitude do Espírito que será derramada. E Deus não quer, quando isto acontecer, não poder contar com vocês. Ao longo dos anos, Deus tem vindo analisando, Deus tem vindo e visto a vossa fidelidade. Muitos Ofni e Finéias passaram por aqui, com certeza, e foram tirados. Foram tirados. O que aconteceu com Ofni e Finéias? Morreram. Foram tirados. E Deus tem deixado um remanescente. Esse remanescente tem crescido. Mas não se assustem por aquilo que Deus ainda vai fazer neste lugar. Para que Ele derrame esta plenitude, ainda haverá mais limpeza. Não tenham dúvida disso. Ainda haverá limpeza. O joio ainda será arrancado. Porém, uma coisa é certa. Quando esta plenitude vier, será anunciada aos 4 cantos. Quando todos nós, sem exceção, nos decidirmos, sem exceção eu estou dizendo, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, a colocarmos a nossa vida e clamarmos, Senhor, ajuda-me. Eu não sei o que fazer, em mim mesmo eu não tenho força, ajuda-me. Eu quero ser totalmente crucificado para mim mesmo e para este mundo. E o Senhor está olhando o coração, Ele não está olhando a aparência, Ele está olhando o coração. Ele está olhando o seu coração nesta hora. Qual é a tua reação à palavra de Deus? Qual é a tua reação à palavra? O que você vai fazer com esta palavra? Deus está sempre vendo. O que você faz quando você ouve a palavra? Não interessa. O homem que esteja pregando é um vaso nas mãos de Deus. E Deus está sempre olhando. Então agora mesmo, você fique de pé, o grupo pode subir aqui, não sei. Você fique de pé, enquanto o pastor também vem. Fique de pé agora. Rapidamente, feche seus olhos. Feche seus olhos.
Aleluia, Jesus. Feche seus olhos agora. E deixe a palavra do Senhor agir na sua vida. Deixe a palavra de Deus moldar, fazer o que ela tem que fazer. A palavra diz que a minha palavra não voltará vazia antes de fazer aquilo que lhe apraz. E eu creio que esta palavra não voltará vazia. Eu creio que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor está operando em nós aqui nesta noite, poderosamente. E nós vamos ouvir muitas coisas daquilo que Deus fez no princípio aqui no louvor e o que Deus ainda vai continuar fazendo nas nossas vidas através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Fale com o Senhor um pouquinho. Fale isso e peça isso ao Senhor, para o Senhor agir ainda mais na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi dada, Senhor, e nós estamos dispostos aqui, Senhor. Eu sei que tu me trouxestes para o Brasil, Senhor, de novo, para aprender isto, Senhor, para voltar às origens. E as origens é exatamente esta, Senhor, estar crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra é viva e eficaz. E nós queremos que o teu poder, a tua plenitude seja derramado aqui. Nós queremos ver, Senhor, esse lugar tremer, os alicerces desse lugar tremer, pela tua glória aqui neste lugar, pelo teu poder nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos ver os enfermos sendo curados, nós queremos ver os demônios, Senhor, saindo correndo por não resistirem ao teu poder, Senhor. Nós queremos ver a tua palavra sendo pregada com ousadia e com sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás, pelo privilégio que o Senhor deu a mim de falar a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, e te agradeço pelo que tu estás fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.